O Mazepin tá processando o governo do Canadá. E eu queria muito que isso fosse uma piada. Mas você não viu errado, o ex-piloto da Haas tá processando o país do Canadá. Sim, o país inteiro. Mas por que ele estaria fazendo isso? Porque bem, processar o Canadá é a única chance que ele tem de tentar voltar a correr na Fórmula 1. Sim, eu sei que isso tá fazendo cada vez menos sentido, mas eu prometo que eu vou explicar tudo pra vocês até o final desse vídeo. Mazepin correu na Fórmula 1 durante a temporada de 2021 pela poderosa máquina mortífera da Haas, que não conseguiu fazer um único ponto ao longo de todo o ano. E ele também conseguiu um impressionante resultado de ficar em 21º num campeonato de 20 pilotos. Realmente um piloto de habilidades notáveis. Mas o que realmente marcou sua passagem na Fórmula 1 em 2021 foi o fato dele rodar. E muito. O Mazepin atacava quase todos os finais de semana. Ele era tão ruim que fazia a gente esquecer que o Latifi estava no grid. Vocês conseguem ter noção disso? Sem falar também das diversas polêmicas que ele se envolvia. Pouco tempo antes de estrear na Fórmula 1, postou um vídeo que ele abusava de uma moça no carro e ainda ria disso. Só que a Haas passou o pano, ele fez uma falinha motivacional depois, eu deixei a minha e a outras pessoas na mão, e a moça fez um vídeo falando que era uma brincadeira, provavelmente com um mafioso russo apontando uma arma pra cara dela atrás da câmera. E depois ainda postou uma foto com uma criança de cadeira de rodas e pronto, tudo ficou certo. Lembrando também que o pai bilionário e amigo bem próximo do Putin era o patrocinador master da Haas com a Uralkali. Um patrocínio tão forte que fazia uma equipe americana originária da NASCAR correndo com uma bandeira russa estampada no carro. Vocês conseguem ter dimensão disso? Certo, então movemos para 2022. O Mazepin é anunciado para mais uma temporada ao lado do Schumacher numa Haas completamente refeita. Sim, o Mazepin era terrível, mas o carro de 2021 também não ajudava, a gente tem que ser justo. Em 2022 o carro da Haas ficou bem mais competitivo e tinha reais chances de pontuar nas corridas, então quem sabe? Mas em fevereiro, pouco antes da pré-temporada começar, aconteceu um fato que mudou totalmente o rumo dessa história e do mundo. A Ucrânia foi invadida pela Rússia e o mundo inteiro começou a fazer boicotes e sanções em cima do país, inclusive nos esportes. Um dos casos mais famosos foi o afastamento do dono do clube de futebol inglês Chelsea, Roman Abramovich, do cargo que ocupava desde 2003, e o obrigando a vender o clube para um novo dono. Em março de 2022, a Haas também anunciou oficialmente que terminaria o seu contrato com o Mazepin, assim encerrando a parceria com a Uralkali. E essas sanções estavam acontecendo em vários países que estavam impondo contra a Rússia, e principalmente russos que fossem próximos do Putin, que era o caso do Abramovich e também de Dmitry Mazepin, que, como você provavelmente imaginou, é o pai do Nikita. E essa relação de proximidade fez com que diversos locais, como a União Europeia e o próprio Canadá, colocassem a família Mazepin na lista de sanções, o que conclui que eles estão proibidos de trabalhar no Canadá e com canadenses. E essa última parte até me deixou um pouco curioso. Se tiver um advogado vendo esse vídeo, eu gostaria muito que ele explicasse aí nos comentários pra mim. Ele ser proibido de trabalhar no Canadá já não implica que ele é proibido de trabalhar com canadense? Sei lá, se o Mazepin virar atendente de um McDonald's lá na Itália, que também tem um canadense, o governo do Canadá vai chegar e falar, nem pensar, sai daqui. Eu realmente fiquei curioso pra entender como isso funciona, então se você souber, escreve aí nos comentários, por favor. De volta pra história, então, como você muito bem sabe, uma das etapas da temporada é o GP do Canadá. E aí que entra a justificativa do Mazepin. Ele considera que o fato de estar sendo proibido de trabalhar no Canadá é o que impede ele de negociar com equipes da Fórmula 1. Afinal, por que uma equipe contrataria um piloto que eles teriam que substituir durante uma etapa na temporada? Eu tenho certeza que é só por isso mesmo. Sou um jovem desportista e piloto profissional de automobilismo que não está de forma alguma envolvido na agressão sofrida pela Ucrânia. Essa é a frase que consta no processo oficial aplicado por sua equipe legal. O pedido ainda alega que as sanções reduzem catastroficamente sua elegibilidade para um retorno ao grid de Fórmula 1 no próximo ano, o que realmente não deixa de ser verdade. A União Europeia também tinha trazido algumas sanções contra o Mazepin, como eu falei ali no começo do vídeo, o que seria bem pior considerando que metade das etapas do calendário são na Europa. Mas ele conseguiu receber uma medida provisória do Tribunal Geral da União Europeia, com o juiz afirmando que, dada a duração média da carreira de um piloto de Fórmula 1, uma demora para suspender as sanções prejudicaria irreparavelmente a carreira do Mazepin. Desde então ele vem correndo em outras categorias, como o Endurance Asiático pela 99 Racing, onde fez a especialidade da casa, jogar outro piloto para fora da pista.
Alguns outros pilotos russos chegaram a sofrer com as sanções também, como foi o caso do Kvyat, tendo que correr no Mundial de Endurance com uma bandeira neutra. Mas uma saída que ele encontrou foi aplicar para tirar a licença italiana, considerando os vários anos que morou no país. Agora o caso do Mazepin vai bem mais fundo nesse problema, visto que a família dele tem uma ligação direta com a oligarquia russa. Isso dificulta demais para ele conseguir essa liberação com o governo canadense. Mas vamos ser honestos aqui, mesmo que ele consiga essa liberação, será que vai mudar alguma coisa? Que equipe iria querer um piloto como ele? Claro que a família traz um aporte financeiro muito interessante, mas ainda assim, mesmo com isso, eu não vejo nenhuma equipe tão necessitada financeiramente como era o caso da Haas em 2021. Principalmente agora que eles têm o patrocínio da MoneyGram, e ainda com o teto de gastos que foi implementado no ano passado. Mesmo que as equipes mais pobres ainda não consigam gastar o mesmo tanto que as mais ricas, o teto de gastos ainda deixa uma certa paridade para elas. Então esse valor extra acaba não compensando se você vai ter um piloto que todo final de semana vai enfiar o carro no muro e esse dinheiro a mais vai ser usado só para consertar os danos. Mas aí tá o motivo do porquê o Mazepin tá processando o Canadá. E você acha que se ele conseguir essa liberação canadense, consegue voltar pro grid da Fórmula 1? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. E agora, se você quiser saber mais sobre essas histórias bizarras e curiosidades malucas envolvendo a Fórmula 1, não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Um abraço e até a próxima!